Sem dúvidas, Hozuki, I love you, por conta de que esse episódio não tem como você não exaltar essa waifu maravilhosa de Konoto Tomaré. Haro Warudo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Konoto Tomaré e seu episódio mais recente de número 17, mais conhecido como o episódio que quase arrancou nossos corações, por conta que, sério, esse episódio é aquele episódio que a gente fala, devemos proteger e nos orgulhar de nossa waifu, por conta que a maneira como eles conduziram, digamos que a Hozuki tendo que passar por cima do orgulho dela, ela reconhecendo sua própria habilidade no Koto, foi extraordinário, foi impressionante, por conta que a gente viu que primeiro ela se curvou perante, digamos que sua mãe, que a baniu, a expulsou da escola Hozuki de Koto, devemos lembrar disso, e mesmo assim, por conta de Kurata e Hiro e a chance deles irem ao Nacional estar em risco, ela decide pedir o auxílio da mãe dela no Koto de 17 cordas emprestado, por conta que tendo esse Koto possuindo, ela provavelmente terá, digamos que uma vantagem para o clube dela, afinal veremos que eles poderão ter mais tempo de treino, ou seja, para que o clube evolua, para que o clube treine mais, cresça e tenha um desempenho melhor, ela teve que fazer isso, porque não havia outra pessoa a ter um Koto disponível. Então, a maneira que a Hozuki se curvou foi aquela maneira que a gente fala, uou! E esse episódio, ele já mostrou várias personagens que serão desenvolvidas nessa segunda parte ou ao longo da obra. A gente viu, por exemplo, a Akari deve ter algum ressentimento muito forte com a Hozuki. A gente nota isso, provavelmente isso será o foco do próximo episódio. Então, a gente nem precisa conversar tanto nesse. Mas a Akari, tipo, a maneira com que ela olha, tipo, com um olho de repulsa, de ódio para a Hozuki, é muito interessante, porque realmente deve ter acontecido algo, a apresentação da Hozuki deve ter afetado ela de alguma maneira. Mas acredito que vemos que o problema da Akari, digamos que é aquela mulher que influencia ela, que virou a discípula da escola Hozuki, que de certa maneira está de olho, né? Ela provavelmente quer que a filha se torne a sucessora, tipo, tem o lugar de herdeiro, o lugar que é da Hozuki por direito. Então, sério, essa parte promete ser muito interessante, eu acredito, na minha opinião. Para todo caso, vemos que a mãe da Hozuki, ela ainda não sabe como ela se manifesta, digamos que ao redor de todos ela tem uma figura bem rígida, ela tipo tem um ressentimento ainda com a Hozuki, ela tem um ódio, só que a gente viu que quando ela tá sozinha, ela não sabe a maneira com que ela, digamos que interage. Ela mostra que provavelmente ela deve ter ficado com um pinguinho de felicidade ter visto que a filha ainda está tocando Koto. Eu acredito que ela não ia ficar, digamos, 100% ódio, ela querendo ou não é a mãe da Hozuki, por mais que tenha expulsado, tenha tipo todo o ressentimento, culpa, a gente sabe que talvez ela tenha ficado com um pinguinho de felicidade, tanto que aquelas outras discípulas já não quer tipo deixar a Hozuki se aproximar da escola Hozuki, porque senão sabe que ela será uma grande ameaça como sucessora, não é mesmo? Porque a gente já viu que a Hozuki simplesmente falou, eu estou falando com a minha mãe, quer calar tua boca aí, sua velhota? Foi basicamente isso, só que foi com classe que a Hozuki falou, não é mesmo? Mas pra todo caso, foi muito legal essa cena, eu acho que eu já destaquei porque foi uma cena muito importante, a maneira com que a Hozuki, digamos, se curva perante sua mãe e ela meio que engole orgulho, ela realmente implora para que empreste o Koto de 17 cordas, e a maneira com que a Hozuki viu que a música dela não chegou à sua mãe porque ela finalmente ouviu, ela entendeu o sentimento gritante que estava naquela peça, então foi muito bonito isso porque a gente viu que ela não vai desistir, ela vai tentar fazer com que a música, a peça que ela queira fazer de verdade, a que ela estava planejando, chegue até sua mãe, mesmo que isso leve o maior tempo possível, então foi muito bonito ter visto isso da Hozuki. Para todo caso, isso só foi uma das partes do episódio que eu já acabei falando, então vamos falar porque temos bastante coisa para conversar sobre Konoto Tomaré. Esse episódio abordou um pouquinho da Hiro, uma cena que eu mergulhei muito, a gente viu que o foco teve o Chika ajudando a Hozuki, a gente viu muito do Suzuka, então vamos falar de Konoto Tomaré e seu episódio mais recente de número 17, mais conhecido como Chika finalmente mostra o som de Hozuki. Sem dúvidas, vamos começar a falar sobre o nosso querido Chika, sobre a nossa querida Hozuki, que foi impressionante, sobre esse casal que teve um desenvolvimento lindo desse episódio, por conta do que até a cena mais simples, só de colocar um fone de ouvido e dividir com a pessoa, eu já shippo, sério, eu sou muito romântico. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que foi muito bonita essa cena, porque independente se foi uma cena, ou melhor dizendo, uma cena de fanservice ou não, foi uma cena que eu gostei, porque o Chika tava tentando, digamos que, como eu posso dizer, ajudar ela, digamos que ele tava tentando fazer com que a Hozuki percebesse, repensasse o que ela havia falado, porque vemos que o Suzuka finalmente mostrou a peça que eles vão usar, digamos que para as classificatórias, que podem levar eles ao Nacional, e essa composição nada menos é do que a composição que a Hozuki fez, digamos que anos atrás, quando ela ainda se apresentava pela escola Hozuki, digamos que foi uma apresentação importante, que ela queria mostrar os verdadeiros sentimentos dela para sua mãe, e acontece que essa peça, digamos que não atingiu o coração da própria mãe dela, ou de certa maneira, podemos que atingiu, porque a peça em questão era uma peça de dor, era uma peça gritante, era uma composição talvez de ressentimento, de raiva, de lágrimas, de revolta, então, digamos que não era isso que a Hozuki queria mostrar, mas indiretamente foi isso que a Hozuki talvez estivesse sentindo no momento, e acontece que a mãe dela recebeu essa peça,
peça, digamos que direto do coração dela. Não é à toa que a mãe dela havia falado, digamos que, palavras pesadas para Hozuki. E o que acontece é que vemos que ela fala que a peça que ela fez não atingiu o coração, digamos que, das pessoas. Acontece dessa peça não ser ideal para o nacional. Então vemos que o episódio focou muito na Hozuki refletindo por que o Suzuki escolheu essa peça se essa peça não atinge o coração da pessoa desejada. E acontece que vemos que nesse momento ela está tentando repensar, ela está tentando superar, digamos que, esse ressentimento, esse medo, por conta que ela realmente acha que não é a peça ideal. E acontece que o Chika chega, ele fala que vai almoçar ali do lado dela, e ele coloca, digamos que, o fone dele e coloca um outro fone, melhor dizendo, ele dividiu e colocou no ouvido da Hozuki e fala: só diz, eu não sei o que essa peça significa para você, mas ouvi-la não vai ser assustador se estiver comigo, ou seja, com uma pessoa, mas não terá problema. E acontece que ela finalmente escuta, porque ela nunca havia escutado. Foi que nem o Suzuka falou: você parou pra ouvir essa peça depois que você fez ela? E acontece que foi, digamos que, um choque para ela, porque não foi a peça alegre, digamos que de amor, digamos que de superação que ela queria mostrar. Provavelmente era isso que ela pensava. E acontece que foi uma peça, digamos que de raiva, ressentimento, dor, gritante, como se alguém estivesse revoltado com a situação. E acontece que nesse momento ela finalmente... E ela fala que foi um som horrível, porque ela finalmente percebeu que ela havia tocado. E ela agradece o Chika, por conta de que vemos que nesse momento em diante a Hozuki finalmente pode olhar para frente e descobre o verdadeiro som que ela quer tocar, que era o som que ela planejava na cabeça, mas foi o som que ela não executou ainda no momento atual e ainda não foi mostrado. Então dessa maneira vemos que ela encontra Suzuka e ela fala: essa peça pode levar nossos membros para o nacional. E acontece que ele fala: isso vai depender de vocês. E finalmente Hozuki... Finalmente vemos o incrível, o impressionante desenvolvimento e crescimento de Hozuki nesse momento em diante. Ela finalmente olha para novos objetivos, ela finalmente, digamos que, desenvolve seu Koto a mais. Por ter superado esse passado, ter superado essas questões todas, ela ainda conseguiu desenvolver um estilo de Koto melhorado, como o próprio Chika reconhece. Mas tendo falado da Hozuki, agora vamos falar de outras partes, mas concluindo, o Chika foi essencial. Eu acho que a maneira como ele conduziu a situação, ele ter visto que essa peça ainda fazia, digamos que, uma tristeza, digamos que cortava o coração da Hozuki, foi muito legal. Independente, digamos que seja casal ou não seja casal, o que eu gostei foi de ver, digamos que, o Chika tentando ajudá-la. E isso, sem dúvidas, eu vou destacar. E é claro que daí eu destaco o fanservice que teve, porque o fone nos dois foi muito bonitinho. Mas para todo caso, vamos falar, acredito que agora, do Suzuki. Eu acredito que devo começar falando dormir é para os fracos, por conta do que, em uma madrugada, nosso querido Suzuka conseguiu, digamos que, mudar completamente a composição, a peça de Hozuki. Nós notamos que continua sendo a mesma melodia, só que a forma como foi conduzida, digamos, certas notas, ritmos, foi especialmente diferente, foi outra música, outra composição. E acontece que nosso querido Takinami mudou toda essa composição, por conta que vemos que ele escolheu as melhores partes para cada membro. Ele pensou, digamos que, quem devia fazer a introdução, quem deveria fazer, digamos que, cada solo, quantos kotos de 17 cordas deveriam ser usados. Então, sem dúvidas, digamos que ele ralou e mostrou ser, digamos que, um Tensai quando se trata de música. Não é à toa a fama dele. Para todo caso, o que eu posso dizer é que, digamos que, o Kurata, ou melhor dizendo, a Hiro já pergunta: você ficou sem dormir uma madrugada inteira por nossa causa? E o Takinami, obviamente, não iria, digamos que, falar isso. Ele tem seu orgulho. E acontece que ele fala: você acha que eu vou perder meu sono por conta de vocês? E acontece que no momento ele só entrega o panfleto que deve ser imprimido para cada membro saber cada peça, ou melhor dizendo, cada momento que eles devem, digamos, se introduzir, eles devem fazer o ritmo, tocar o koto, a peça. E acontece que ele sai. E acontece que ele vê que a reunião, digamos que, dos senseis vai começar só daqui uma meia hora ou até um tempinho mais longo. Então nesse momento ele vai tirar um cochilo. E sem dúvidas foi uma cena legal, porque a gente viu o desenvolvimento também do Takinami, de uma pessoa que não ligava para eles foram influenciando ele de certa maneira. Como ele falou, a emoção desse clube, a emoção de Koto é a arma principal no momento atual. Então sem dúvidas, eu acho que a emoção, digamos que, das apresentações deles é o que influencia cada pessoa que escuta, como acontece com nós. E acontece que isso foi diretamente para Takinami, que agora quer ajudar eles a buscarem o nacional. Então vemos que ele agora está descansando depois de uma longa madrugada. Para todo caso, a gente viu que realmente, como eu havia falado, a composição foi diferente, como o próprio Kurata reconhece, por conta que a Hozuki é a primeira a fazer o solo. Então de um solo, digamos que, tinha toda uma carga de tristeza negativa, uma música que era focado mais, digamos que, para ser isso, voltou a ser uma música alegre, digamos que, uma animação que reflete a emoção, a animação da Tokise. Então a gente viu que a arte foi linda e a gente viu que a introdução calma, digamos que, toda a música
música, em volta ao ritmo, foi muito bonito de ouvir. Então, sem dúvidas, a Hozuki conseguiu mudar algo que era difícil para ela, porque ela viu, digamos que o som dela, ela viu o que ela havia feito de errado e agora ela conseguiu superar e conseguiu fazer a composição de um jeito alegre, animado, que reflete, digamos que o clube deles, como a própria falou, que é esse ritmo que ela quer fazer, uma composição que faça as pessoas sorrirem, por conta de que quando eles ouviram, digamos que a primeira música, digamos que na carga de tristeza, eles ficaram em lágrimas, porque refletiu memórias negativas para eles, memórias tristes. E acontece que foi muito engraçado essa cena, porque ela fala que essa música é para eles sorrirem, e eles estavam sorrindo forçadamente depois. Então foi uma das melhores cenas. Mas acho que eu já destaquei a primeira parte, provavelmente a gente vai voltar a falar, digamos, sobre a música em questão, a peça, quando for mostrada literalmente, digamos que numas classificatórias. Mas no momento atual, eu acho que a mudança de ritmo foi algo evidente, digamos que a Hozuki conseguiu mudar, digamos que a atmosfera disso, e foi incrível. Sasuga Hozuki-sama. Mas agora vamos falar de outras cenas interessantes. Sem dúvidas, foi um episódio muito lindo, foi um episódio Subarashi, foi um episódio que me marcou de certa maneira, porque eu acho que a Hozuki foi o foco do episódio, é uma personagem, uma waifu, que é a minha personagem favorita de Konoha Tamare, ela entra para as waifus de 2019 facilmente no meu top, então é uma personagem que eu tenho um orgulho muito quando eu vejo essas certas cenas, seja ela no Kotô, ela reconhecendo os erros dela e ela engolindo o próprio orgulho pelas pessoas que ela gosta. Foi uma cena que, sem dúvidas, foi muito difícil para a própria Hozuki, afinal, reencontrar uma pessoa que não tem, digamos, certas relações estáveis é complicado. Então, eu acho que eu tô muito orgulhoso e foi muito bonitinho a Hozuki. Aquele abraço da Hiro nela foi de aquecer nosso coração, porque era o que a gente queria fazer. Para todo caso, vamos continuar falando então sobre algumas partes do episódio. Já que eu comecei falando da Hiro, vamos falar dela, por conta de que Hiro Senpai, que orgulho de você, ela decidiu criar 3 regras, que eu não me recordo de todas no total, mas a maioria é em torno do Kurata, que ela não vai deixar os sentimentos atrapalhar o clube, o objetivo é o nacional, e ela só vai falar dos sentimentos dela para o Kurata quando eles saírem do clube, ou seja, quando eles se graduarem. Então vai ser muito legal essa parte, eu quero muito que tenha, não a segunda temporada, mas uma terceira temporada, ver, digamos, que eles se graduando, quero ver, digamos, que a Hiro falando, Kurata, eu sempre te amei, quero ver o Kurata todo envergonhado. Pra todo caso, ela ainda não conseguiu controlar tudo, porque ela falou, Kurata, você gosta da Mashiro Senpai? E acontece que ele fala, então, eu gosto, mas de onde veio essa pergunta? Acontece que eu gosto dela, mas como uma pessoa que eu admiro, ao invés de ser romanticamente. Já sabemos disso pelo tom do episódio passado, a gente sabe que o Kurata é uma pessoa que respeita muito seus senpais, ainda mais a Mashiro. Claro, que dá pra entender que realmente ele sentia uma atração, ele sente, mas ele mais admira ela do que vê ela como uma relação amorosa. E isso acontece que surge o sorriso de Hiro, que estava toda preocupada, e assim Kurata percebe e pergunta, o que foi isso? Me explica. E acontece que ela saiu sem explicar. Para todo caso, Hiro, você vai acabar se entregando e o Kurata vai perceber. Mas agora vamos falar sobre outra parte interessante. Você acredita que devemos reconhecer que Chika, o próprio, fala que foi um dos melhores sons que ele já ouviu da Hakuto. Ele falou de um jeito que fica talvez complicado, digamos que de explicar, né? Mas a gente viu que ele fala que foi o som mais fresco, mais calmo que ele já ouviu. Foi algo semelhante a isso. A gente até entende quando a gente vê o episódio, mas basicamente ele fala isso. É um som que ele reconhece que é muito habilidoso. E o Kota mesmo fala que é um som que ele tem preguiça que dá sono, mas é um sono que, digamos, prende talvez a atenção ao mesmo tempo. Então a forma como eles falaram do som da Hakuto foi meio que inusitada, eu diria. Mas para todo caso, vemos que todos ficam na formação do Ace, que eu diria, porque a estrela, digamos, que é o Mio, e foi mostrado isso evidentemente. Ele é a estrela, digamos que da Hakuto, e é ele que conduz toda a situação. Ele tem liberdade e conduz da forma que quiserem, e os outros só seguem seu estilo. Então, se o Mio tá bem, tá inspirado, eles terão a melhor apresentação, como foi mostrado quando foi falado que ele iria fazer uma apresentação digna. E acontece que foi isso. Acredito que ainda veremos a apresentação da Hakuto nessa temporada, eu acho que eles vão mostrar isso, mas devemos recordar que o Chika e os demais já ouviram, só nós que não ouvimos no momento atual. Mas acredito que quando ouvirmos será talvez muito incrível, muito emocionante, depende do quanto eles vão desenvolver o Mio, não é mesmo? Mas acontece que particularmente gostei, vale destacar isso. A Kinami, o Suzuka Sensei, ele fala daí sobre a apresentação, digamos que da Tokise deles, e acontece que, como foi falado, eles foram péssimos na primeira parte, eles conseguiram guardar a compostura depois, e a emoção é o que conduz a apresentação deles e a maior arma no momento atual. E acontece que, às vezes, a opção correta não é a melhor opção, que isso estava se referindo a Hakuto, porque a Hakuto acabou com as favoritas, e digamos que as favoritas tinham suas habilidades especiais, extravagantes, sincronia, só que eles perderam para a Hakuto, que no momento era desconhecida, e foi graças a uma formação que girou em torno de uma pessoa somente. Então vale destacar isso. Só que acontece que a Tokise pode ainda superar
recuperar essa opção, digamos que é só eles treinarem, aperfeiçoarem as habilidades deles. Para todo caso, devemos reconhecer que foi muito engraçada essa cena, porque essa cena eu acredito que foi no mangá, se eu não me engano, só que eles cortaram. Foca, digamos que no Chika e nos demais ouvindo a apresentação deles, e eles reconhecem a falta de habilidade, só que acontece que depois eles veem que eles realmente melhoraram. Se essa cena não foi nessa parte, acredito que deve ter sido então no começo da obra e eu que estou me enganando. Só que acontece que, se eu não me engano, é mostrado no mangá eles ouvindo, eles reagindo à apresentação deles. Só que acontece que essa parte eu não lembro, eu tenho que voltar a ler o mangá. Mas pra todo caso, eu não me recordo totalmente, mas é só um extra, porque eu não lembro se isso teve. Mas se teve, daí eu já queria deixar claro no vídeo. Mas pra todo caso, a gente viu que eles provavelmente devem ter escutado a apresentação deles e devem ter visto o que eles devem melhorar. Para todo caso, acredito que praticamente eu já abordei quase tudo que eu queria falar, mas ainda falta falar um pouco sobre o Chika e sobre o Sunday e sobre o Suzuka xingando eles, porque foi uma cena muito engraçada. Acontece que devemos falar sobre cenas relevantes e muito interessantes, por conta do que? Foi uma cena envolvendo o casal Chika e Ruzuki, é uma cena que eu já havia esquecido, só que é uma cena muito importante pra mim. Tem um pouco de comédia e depois é uma outra cena mais séria, mas eu acho relevante falar porque eu gostei, então eu quero que vocês saibam o que eu achei dessa cena. Para todo caso, a primeira cena consiste em ver, digamos que a Ruzuki já criticando e brigando com o Chika, algo que já é comum, digamos que desse dia a dia deles, é algo que a gente já sentia saudades, porque isso não tinha muito na parte 2. E acontece que o clima volta ao normal agora. A gente vê que a Ruzuki simplesmente fala: quem mandou você ouvir a minha peça sem minha permissão, Chika? E acontece que basicamente só faltou ela bater no Chika, e ele fala: mas eu tive autorização, ou algo semelhante a isso. Então foi uma cena muito engraçada, voltando daquela versão Chibi ali deles, e é uma cena que era basicamente bem simples, digamos que na parte 1, só que não vinha tendo na parte 2, porque eles não estavam, digamos que num clima considerado normal, num clima típico deles. Então finalmente aconteceu essa cena novamente. Para todo caso, outra cena interessante agora é mais relacionado ao nosso querido protagonista, ao Kudo. Por conta do que? Se você nota, o Chika, ele realmente ama Koto. A gente nota isso desde os episódios da parte 1. E acontece que ele vem melhorando cada vez mais. E acontece que ele não quer ficar para trás. Ele não quer perder para Ruzuki. Ele considera e sabe, ele reconhece o nível dela, que ela é a melhor por enquanto. Mas ele não quer que a distância aumente. Ou seja, agora que ele tem a chance de estar com Koto 17 quartas, ele experimentou e viu o quão incrível é, ele quer continuar treinando, ele quer aprimorar o conhecimento dele. Não é à toa que ele pede para o Sunny, o seu companheiro, o ensinar, porque o Sunny tem mais conhecimento do que o Chika no momento atual. O Koto de 17 quartas, o Chika já começa a tocar no pensamento de que ele não quer que a distância aumente, ele quer chegar no nível da Ruzuki, porque ele considera a Ruzuki uma rival no Koto, e isso foi muito legal, porque eles são amigos, eles discutem, eles, digamos que se ajudam, eles têm uma atração, digamos que uma relação amorosa, embora não percebam, só que ver, digamos que essa rivalidade, algo que o Chika nutre pela Ruzuki, é algo que eu tinha que destacar, porque isso já vinha sendo mostrado, só que acontece que foi realmente mostrado mais ainda nesse episódio, porque ele não quer perder também. Pra todo caso, acredito que foram essas cenas, por conta de que depois a gente viu que só foi daí o Sunday falando que agora que ele ensinou onde fica cada quarta, como é o Koto 17 quartas, agora é só praticar até conseguir, e o Chika fala "Ai". Então foi muito engraçado isso, mas pra todo caso, eram essas cenas que eu deveria ressaltar, porque tem muito foco no protagonista, muito foco no nosso querido Chika, e eu espero ver, digamos que ele melhorando cada vez mais no Koto. Acredito que falta falar de uma parte que foi muito importante, foi uma cena muito engraçada que eu ainda não havia ressaltado, a parte mais interessante quando se trata de comédia, porque daí eu já falei da parte mais interessante do episódio, o que eu achei. Pra todo caso, vamos falar da cena que o Suzuka chama eles de arro. Por conta do que? A gente viu que até o momento eles não sabiam para onde eles iam, porque eles estavam sem o Koto de 17 cordas. E acontece que o Chika basicamente fala: Sunny, vamos matar aula, sabimashou ou sabumimashou. Eu não lembro bem como é usado o verbo, digamos que faltar em Nihongo, mas acho que é saburo, saburimashou, algo do tipo. Mas basicamente foi engraçada a cena, porque ele fala, tipo, toda na visão dele meio que de Yankee, porque tipo, como se ele não se preocupasse com a aula e agora ele só quer ionizar o Koto. Então foi muito engraçado, porque o Suzuka basicamente fala: arro, futaridomo, por conta de que sim, eles são dois idiotas, o que eles estavam fazendo, tipo, em pensar em faltar, matar a aula pra ir treinar o Koto 17 cordas juntos. Então, sério, eles são dois bacas, mas foi muito engraçado a determinação deles. Então vemos que daí acaba por conta de que eles conseguem o Koto 17 cordas e ficam todos sorridentes. Então, basicamente, acredito que era isso importante que eu deveria ressaltar do episódio de número 17. Mas se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kono Oto Tomare? O próximo episódio de Kono Oto Tomare, meu querido e minha querida
Kohai, eu espero que seja o Moshiroi como foi esse episódio, como a obra já vem sendo. Por conta de que, próximo episódio, pela prévia, a gente nota que vai focar, digamos que na Akira, eu acho que é assim o nome da discípula lá, da mãe da Hozuki. Provavelmente veremos que ela vai ter uma forte influência, talvez no clube de Koto, pelo que dá a entender, e talvez se a gente notar a Open, eu não sei o que ela vai fazer, se ela vai supervisionar a Hozuki, não sei se isso tem uma relação com o Koto de 17 cordas, que está emprestado no momento atual, então eu não sei, mas eu acho que ela vai ficar muito de olho na Hozuki e ver o estilo de Koto atual da mesma. Para todo caso, provavelmente eles vão desenvolver isso, digamos que a determinação dela, como já mostra o título, a gente vai ver talvez um pouco da Hozuki falando com ela, e talvez a gente veja a reação de todos os seus companheiros, porque todos valorizam e amam, digamos que eles gostam da Hozuki. Então não vai adiantar, digamos que a Akira planejar algo se era isso que ela estava tentando. Para todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Konoto Tamare. Mata, né?